Tem muito empresário que tá gritando por dentro, mas sorrindo por fora. Apagando incêndio todos os dias, entregando até, de certa forma, resultados, só que quando chega em casa, olha no espelho e não consegue se ver como pessoa, como empresário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, pois nós temos um convidado que achou que ia morrer e se desfez de todas as empresas, dos seus imóveis, dos seus automóveis e não morreu. A gente vai falar hoje com o Ronaldo Patriota. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ronaldo, mentor, palestrante, empresário até hoje. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Boa noite. E para mim é uma satisfação e eu sou muito agradecido por essa oportunidade de a gente conversar aqui, que certamente alguma coisa vai ajudar alguém aí, né? É verdade. A palavra tem poder, né? Então, que vai saindo daqui, certamente vai ser de importância para muita gente. Esse é o objetivo, Ronaldo, porque o Elo Podcast, ele nasceu com esse intuito de realmente ser um espaço onde a gente conecta decisões que salvam, protegem e escalam negócios com o mundo real dos empresários. Isso. Que são as pessoas que respiram isso no dia a dia. Mas antes da gente começar a falar dessa história toda aí de que achou que ia morrer e se desfez de tudo, eu queria que você compartilhasse com a gente como que era a sua rotina antes de tudo isso acontecer, sua rotina de empresário, o que você fazia, do que eram as empresas, como que era a sua vida antes? Deixa eu só dizer uma coisa. Você falou aí, vou fazer uma correção, pode ser? Pode, claro. Eu não achei não, eu pedi. Você pediu pra morrer? Eu queria ir embora, velho. Eu dizia para mim mesmo e para algumas pessoas mais próximas, minha secretária, eu dizia, missão cumprida, eu sou agradecido, mas missão cumprida, não tem mais o que fazer, tem que ir embora. E tudo que a gente pede... minha esposa fazia 5 anos que tinha falecido, meus filhos foram tudo embora e eu fiquei só. E não tinha mais sentido a minha vida, eu pedi. Então não foi achar, não. Caramba. Mas a gente já fala sobre isso. Conta pra gente aí, o que você fazia antes? Assim, eu gosto até de dizer o seguinte. Eu gosto de dizer assim, chegar onde eu cheguei, depois de vir de onde eu vim, eu vim depois da linha do trem, como se diz na minha terra. Há 70 anos atrás, na periferia de Maceió, tinha a linha do trem que dizia, tinha a turma que nasceu antes e tinha a turma que nasceu depois. Depois lá no fim. Onde faltava, né? Faltava tudo, né? Só não faltava problema, né? Esgoto na rua, dificuldade, certa coisa. Então, eu sou o terceiro de uma família de 10. O meu pai, que foi um homem que veio da zona rural e foi para a guerra, na Segunda Guerra, foi enfermeiro. Então, dia 15, quando acabava o dinheirinho dele, ficava neurótico. E a gente sofreu muito essa coisa. A minha mãe, todo ano, fazia mais um menininho. Então, cada ano a dificuldade aumentava, né, naquele tempo. Mas mesmo assim eu superei uma série de dificuldades na vida e consegui me formar em engenharia civil. E logo em seguida, 2 ou 3 anos depois, eu me tornei empresário da construção e aí desenvolvi toda a minha atividade da engenharia e da construção durante muitos anos. E eu posso dizer muito à vontade. Passou da conta do que eu imaginei, porque a coisa foi acontecendo. E eu gosto de dizer o seguinte, quando o cara chega bem, para você ter uma ideia, eu realizei muitas obras em praticamente 90% do município do estado de Alagoas. Obra de escola, saneamento, hospital. Né? Fui presidente do Conselho de Engenharia, quer dizer, eu representava as lideranças, a inteligência. E logo em seguida eu fui presidente do Sindicato da Construção. Então, que é um sindicato importante de força. Então, isso significa dizer que eu tinha, assim, junto com o meu trabalho profissional, da minha empresa, da gestão, eu me envolvi com essas coisas de entidade, que é muito exigido, e a minha família também, com a mulher e 4 filhos. Que acho que foi o que mais pagou essa conta, porque eu fiquei muito ausente e isso trouxe prejuízo para todo mundo. Então, eu gosto assim, quando a gente chega numa condição de, vamos supor, bem realizado, sabe, que realizou muito, às vezes o cara bate no peito e diz assim, porque eu estudei muito, trabalhei muito, eu sou homem de bem, mas não, eu conheço muita gente de bem, estudou muito, trabalhou muito e não jogou em canto nenhum. Na verdade é a seguinte, ele chegou onde chegou porque muita gente nos ajudou. Desde a infância, pai, mãe, amigo, vizinho, professor, sogro, sogra, minha mulher foi a que mais me ajudou. Muitos amigos. Gente até que eu não gostava, viu? Porque às vezes até um cara que não gosta de você que vai dar um... Ajuda, né? Assim, dá um chute na bunda e bota pra frente. Então, isso me levou a compreender que tudo isso me fez o devedor. Então, eu tenho dívidas, né? E vivi
trabalhando e essa coisa. Mas teve uma experiência que eu vi na minha vida, lá mais ou menos 2014 começou. Naquele tempo você fazia obra pública e privada. Fazia obra pública e privada. E acumulava com essa coisa de identidade que exige. E assim, filho, meus filhos. Então a vida... Então eu realizei tudo que eu queria. Tipo assim, eu queria comprar uma fazenda, comprei, queria carro de patinha, viajei pelo Brasil, viajei pelo mundo. Então, fiz muitos amigos. Então, do ponto de vista de profissão, eu fui bem. Sentiu realizado. Mas depois de uma certa experiência, comecei a ver que podia ter mais cuidado, porque é humanamente possível a pessoa separar a vida profissional com a vida pessoal. Isso que eu ia te perguntar. Teve algum momento que você se sentiu no limite, assim? Sim. Cobrado pelos compromissos que eu assumi, impressionado pela minha mulher e pelos meus filhos, né, assim? E isso mexeu muito comigo. Tanto é que mais na frente caiu a ficha e aí eu sofri pra caramba. Sentimento de inadequado. Não é legal a gente... As pessoas... Porque a gente acha que não percebe... tipo assim, a gente fica mais à vontade na rua, assim, em casa do que na rua. Na rua tem que cuidar. Em casa a gente fica mais... Não tá nem aí. Acho que tá resolvido, tá ganha parada, botando comida na mesa, mas não é assim. E qual foi o momento que você percebeu exatamente que estava deixando de lado, de repente, a família ali, as coisas que realmente eram importantes para você, em detrimento do trabalho? Quando a minha mulher falou que tinha tido um diagnóstico de câncer, um câncer na base da língua, e que aquilo foi que caiu a ficha. Né? Que ela tava cobrando muito, e aquela coisa toda, e a gente com o negócio de obras e contrato, e viajando muito, e aí foi que eu vi, caiu a ficha, e agora? Ela que tocou o barco, aí eu me senti desconfortável. Nesse instante eu parei com tudo e fui cruzar com ela. Então a partir daí, o médico que começou o tratamento em Alagoas disse: o negócio está complicado demais, me chamou particular, disse: vai para São Paulo, vem para São Paulo. Para você ter ideia, eu cheguei aqui no dia 8 de janeiro, e ela faleceu no dia 9 de janeiro do outro ano. 8 de janeiro do outro ano, que é exatamente um ano, aqui no Hospital Oswaldo Cruz, essas coisas. Então, foi um ano que aí eu deixei tudo de lado, tudo. Até a empresa, eu deixei um filho meu tomando conta lá e tal. Mas tinha alguém que tocava o meu filho tocava, teve outros que eu fiz as parcerias com uns colegas meus que assumiram e tal, e eu fui levando. Mas aí caiu a ficha. Então, foi isso que me fez aqui, em 2008, vim para São Paulo. E tanto é que no meio do caminho, eu acompanhando o processo todo, e muito sofrimento, era cirurgia, não sei o quê. Foi quando eu disse assim, o médico, a equipe disse: o negócio não se anime não, você vai demorar isso aqui. Aí eu comprei um apartamento ali na Martiniano e fiquei vizinho do hospital. Então, daí para frente era uma semana no hospital, semana no apartamento. E aí, ponto, ficou tudo para trás. Foi que eu entendi que eu estava equivocado. Porque o principal é a família, cara. Sim. Qualquer coisa que você faz perto da sua família, você não faz nada na vida. É a base de tudo. É a base de tudo. Né? E a gente, na ânsia de querer... E ainda tem imaturidade para perceber o que a gente está fazendo. Às vezes o cara não sabe o que está fazendo. Assim, tá achando que está certo, a mulher que está errada. Sabe que esse é um erro muito comum da maioria dos empresários, acho que talvez nem só no Brasil, mas no mundo. No mundo, né? A gente acaba priorizando coisas que lá na frente a gente vai perceber que não tem tanta importância assim, e a conta sempre vai chegar, né? É uma escolha, né? E aí você comentou que sua esposa faleceu no dia 9 do ano seguinte. 8 de janeiro do ano seguinte. Aí foi Maceió. Aí eu fiz o sepultamento dela. Era o primeiro dia do trabalho do meu filho mais velho, que tinha passado um concurso em Brasília. Ele tinha ido assumiu. E no dia que ele chegou lá, a organização, foi quando eu recebi o telefone, ele veio. Então veio, sepultou a mãe, e no outro dia foi embora. O de Maceió, que já era engenheiro, já estava começando o casamento, foi para casa dele. E os dois que estavam aqui em São Paulo, estavam estudando, 2 dias depois vieram. Então, você não tem ideia o que é que você chegar em casa. Eu tinha a minha casa, a minha mulher, a minha sogra, 4 filhos e 2 empregadas. Daí para frente não tinha mais ninguém. Então eu saí do meu escritório, enfrentando toda a dificuldade de obra, não sei o quê. E aí, cadê? E sentido? Sozinho. Para você ter a ideia, eu passei, vamos supor assim, muitos dias, eu posso dizer mais de mês, sem trocar o lençol do travesseiro com aquele cheio da minha mulher. Coisa que quando ela estava viva, eu nunca pensei nisso. Não é assim? Precisa perder. É verdade. Pequenas coisas, a gente só dá importância
quando não tem mais. Quando não tem mais. Eu gosto de dizer o seguinte, a consciência, ela acontece no contraste. Naquele ponto onde está acabando uma coisa e começando outra, não é assim? Então, nisso, quem nos ajuda são as cores. Por exemplo, tudo que eu estou percebendo em você, a sua camisa é preta, a camisa azul, acaba o azul, começa o preto, não sei o quê. A percepção, ela é construída em cima das consciências que... Sim, da nossa visão de mundo. Nosso e está acontecendo tudo aqui, eu estou vendo tudo. Não é assim? Sim. Mas o melhor exemplo, é isso que você falou, quando o cara perde uma coisa que perdeu. Aí aquela situação acabou e veio outra. E agora? Aí você senta a pancada. Mas o exemplo mais forte que eu vivi, e você quer saber, eu agradeço a Deus por ter vivido isso. Eu 60 anos, foi quando, assim, eu gosto de dizer assim, é a vida dentro da morte. Você chega com o médico, depois de tudo, exame, pior, o negócio tá complicado. O de Marcelo estava complicado, daqui foi pior. Aí eu digo, e aí, qual é a chance? E eu me lembro que eu disse, doutor, quanto é essa conta aqui? 50 mil, isso há 10 anos. Tá bom. 50 mil é uma coisa que é bom, de garantia para dar certo. Mas aí a gente já está falando do seu problema de saúde, na frente, né? Então, vamos falar, já que entrou nesse assunto, quanto tempo depois ali do falecimento da sua esposa veio essa crise? E qual foi exatamente o problema de saúde que você teve? A crise veio a partir do instante do sepultamento dela. Quando eu saí, que eu comecei a sentir, sozinho, aí comecei a sentir a pancada. Mas você chegou a retomar os negócios ou não, ficou meio sem sentido? Eu voltei e tal, mas já ficou sentindo. Aí eu fui me organizando, mas aí, como meu filho é engenheiro, eu comecei alguma coisa cedendo, mas aí e o governo do estado, tá desanimado, e o governo do estado me chamou na época para eu ser presidente do órgão de engenharia do estado de Alagoas. O estado de Alagoas tem um órgão de engenharia, uma economia mista, que é responsável pela execução dos projetos, serviços de engenharia. Sim. Aí eu presidi o órgão. Eu já era engenheiro há uns anos atrás, já tinha sido diretor, mas fui ser presidente. Aquilo foi bom porque eu fui para um ambiente que tinha muita gente, muitos funcionários, muitas coisas. Aquilo me ocupou, porque se eu tivesse ficado no meu escritório sozinho, ia ficar mais difícil. Sim. Então, mas foi exatamente 5 anos depois, quando acabou a presidência, que mudou o governo, que eu tinha que sair. Aí eu voltei pro meu escritório, aí foi quando eu realmente senti o baco mais. Eu não quero mais essa vida, não tenho mais fazer. Eu dizia assim para minhas pessoas, eu sou agradecido a Deus e a tudo, mas missão cumprida, tem que fazer aqui. E a depressão é uma coisa engraçada, ela vai chegando, as pessoas não sabem, porque não é tristeza. É silencioso. A tristeza, a gente sabe, tem uma razão da tristeza. A depressão, ela está muito associada a sentimento de culpa e autocobrança. A gente se cobra, cara, é assim? Culpa, porque realmente você fez um bocado de porcariazinha. Quer dizer, por mais que você diga assim, compreenda, se perdoe, mas não é fácil se livrar, maltrato. Então, quando você vê o cara com depressão, não foi vírus, não foi bactéria, é a alma que está doente. E o que está mais na frente disso é exatamente o sentimento de culpa e autocobrança. E a vida do empresário tem muito isso, né, Ronaldo? Eu sei porque eu tô na minha 5ª empresa hoje, eu já quebrei 3 vezes, eu sei o que é, de repente, a gente olhar no espelho e falar assim, como é que eu deixei chegar nesse ponto? É isso. Né? E aí vem a questão de culpa, então, em outros episódios aqui eu já compartilhei um pouco da minha história, né? Mas é mais ou menos isso que você falou, é uma coisa que chega de forma silenciosa. E quando a gente se dá conta, se é que a gente tem oportunidade de se dar conta, porque tem gente que não tem, já está num estágio muito avançado. Né? Qual foi exatamente a questão sua de saúde e fora a depressão, que veio logo na sequência? Porque acho que uma coisa puxou a outra, né? Olha, eu tinha tido antes do falecimento da minha esposa e do câncer, eu tinha tido eu falei, eu estava mais ou menos com 35 anos, 36, um diagnóstico de lúpus que eu tinha. O lúpus, o rosto eu não podia ir pro sol. Eu fui. Esse negócio que aconteceu agora de fica em casa, eu vivi lá atrás, 5 anos, com 4 filhos. E quando eu ia pro sol, o rosto ficava cheio de erupção. E eu tinha que ir pro médico para aplicar corticóide, sei o quê. E fui proibido pela medicina, médico de Alagoas, de São Paulo, que eu não podia mais nunca ir pro sol. Eu tinha que usar um chapéu, protetor solar, tomar cloroquina todos os dias. Esse também é. E eu tinha, cada 6 meses, eu tinha que parar para poder ver a pressão do olho, porque é a complicação. E que os médicos diziam que não tinha cura.
Porque é autoimune, né? Mas eu quero dizer que não tem cura. Veja bem, a quantidade de doenças que já existiu no mundo que um dia passou a ter cura. É verdade. Antigamente eu morria até de resfriado. Não é assim? Sim. Por exemplo, antes de tanta coisa que tem hoje que ninguém nem sabe que... Até o absurdo da AIDS, por exemplo. Hoje é controlado. E então, assim... E quando o médico disse que não tinha cura, eu fiz um trabalho e depois descobri. Tanto é que depois disso, uns dias eu fiquei bom nisso, mas nunca aconteceu nada. Eu fui pro sol, fui pra sombra, não vou pra... E na época os doutores disseram assim, eu não podia, eu tive que vender carro de praia, barco, colchado de barco tá no mar. Eu tinha uma farreta de meus cavalos que eu proibido. Eu tive que ficar em casa e usar uma proteção para quando eu sair, entrar no carro e ir pro escritório e voltar. Então eu vivi essa experiência, superei essa. Lá atrás. Lá atrás. Agora, nessa do diagnóstico do câncer, foi que realmente assim, a experiência do câncer é uma coisa maravilhosa. Muita gente... Eu vivi uma coisa que diz assim, se alguém perguntasse se eu queria essa experiência, certamente eu diria que Falei não. que não. Eu acho que ninguém vai dizer que queria. Não. E aí o pior que sabe o que é que eu não falava com a boca, eu falava com o coração. Eu dizia para mim, eu quero ir embora, missão cumprida, mas o que fazer aqui? Então, se disser que eu quero de novo, eu prefiro que não. Agora, eu não posso negar que foi a melhor experiência da minha vida. E por que eu gosto de dizer isso? Porque eu vivi essa experiência do Salmo 23, que é o salmo tão lido, o que mais tem nas casas é a Bíblia aberta no Salmo 23. Exato. E o pessoal vai muito pelo o Senhor é meu pastor, aquele negócio todo, a parte light. Mas o que me tocou profundamente de experiência, que foram muitas, mas a mais forte, foi eu viver no dia do diagnóstico, cheguei em casa sozinho. Passei 2 dias pensando o que eu queria dizer. E o negócio estava carimbado. Foi o versículo 4, assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque eu estou com o Senhor, não é assim? É assim. Então, eu entendi o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, antes dessa experiência do diagnóstico, tratamento, tudo que ocorreu, eu acreditava em Deus. Hoje eu não acredito mais em Deus. E o cara já disse, por que você não acredita? Porque eu acreditava em tanta coisa, até Papai Noel já acreditei. É verdade. Não é? Hoje, eu tenho certeza, porque eu vivi, conectei, eu senti Deus. E as coisas não foi coisa de cabeça. Eu vou dizer bem ligeiramente como foi. Quando eu cheguei, eu moro na minha casa, num condomínio bacana lá, uma casa grande, e a minha casa tem uns terraços, tem rede. Eu sempre tenho o hábito, quando eu chego de noite, final da tarde, eu vou para a rede, deito para curtir barulho. Às vezes, mais cedo, os passarinhos estão se acomodando. Você não sei se você conhece os passarinhos. E depois, então, é que eu entro na minha casa. Eu fico terraço. E nesse dia, eu botei o envelope com o diagnóstico, com a dificuldade, deitei na rede, eram umas 6h30, 7h. E aí eu falei, foi a primeira vez que eu falei com o coração, não falei com a boca. Eu disse, eu que tinha vivido essa experiência com a minha esposa, e o dela e os outros que eu passava dentro do hospital, viu o que é isso? Sabe o que eu disse? Eu disse, Senhor, fala comigo, o que é isso aí? Onde é que vai dar isso? Né? Eu sei o que é isso, mas fala comigo. Eu só disse, fala comigo. Foi aquele negócio sem não. Pô, era um diagnóstico de câncer? De câncer de próstata, já avançado. Avançado, complicado. Aí ele chegou e disse assim, aí eu disse, fala comigo. Aquele negócio aí você só fica pensando nisso, né? Você sai ninguém tem ideia do que é você chegar, não tá? Porque você faz o exame de próstata, o cara vai, né? Faz o toque, o cara tá tranquilo, beleza. É assim? Aí um dia você vai e o cara assim. É assim? Tá complicado esse negócio aqui. Aí fez ressonância, faz não sei o quê. Então, aí naquele pensamento ali, eu estava tão cansado que eu dormi. E me acordei umas 10h30 da noite, lá em Alagoas, não sei se por aqui tem isso, muriçoca mosquito, que pega por debaixo da rede. Aí eu me acordei assim, aí eu me levantei, aí entrei em casa e abri a porta. Quando eu entrei, minha sala tem uma mesinha, um celuzinho, que tinha um livro. A minha namorada, que eu estava fazendo pouco tempo começando, ela tinha um hábito de chegar na minha casa, ir na minha biblioteca, tirar os livros, porque ela me conhecia como engenheiro, não sabia que eu gostava desse tipo de leitura que eu tinha lá. Sim. Aí ela sempre tirava sexta-feira o livro, passava lá em casa, sexta, sábado, domingo, a gente passava a semana junto, voltava de domingo lá e ia embora. E sabe o que aconteceu? Nesse dia, não sei porquê, ela tinha esquecido o livro lá. E quando eu olhei o livro, cara, se você não leu, eu vou recomendar que você leia. É um livro do Rubem Alves, que eu já li muito Rubem Alves. Rubem Alves, você já leu? Não. Não. Rubem Alves era um cara que morreu há pouco tempo atrás, 2 anos. Ele já foi pastor, foi psicanalista, foi não sei o quê, escritor, um cara muito... Desfiz 75 anos. Aquele livro, na mesa, eu olhei. No meu quarto,
dormir. Não entra livro, não entra televisão, não entra nada. A livro até entra, mas televisão... Então, eu peguei o livro, entrei no quarto, botei em cima da cama e fui tomar banho, entendeu? Você vai tomar banho, cara, você não tem ideia do que é isso. A mente... O chuveiro vem... Exato. Né? Olha, veja bem, esse livro é engraçado. Nós que somos empresários, muitas ideias saem do banho ali, daquele momento de chuveiro. Eu acho que você vai, até deve ser, como eu vou dizer, a gente que gosta de ler a Bíblia, não tem aquele momento que você quer abrir aleatoriamente. Exato. Tem. E eu repeti o que eu tinha dito lá. Deus, fala comigo, abri o livro aleatoriamente. O livro que estava na cabeceira que sua namorada tinha deixado fora. Eu peguei o livro, quando eu abri exatamente na página 86. Esse livro são vários contos, cada conto tem 4, 5 páginas. Uhum. Então começa um conto, acaba outro conto. E quando eu abri, na página 6, título, né? Câncer. Uhum. Aí é o que eu estava ligado. Assustou. Aí quando eu comecei a ler, aí ele escreve assim, começou assim. Eu vou dar esse livro para você, já você vai receber no caso. Ele chegou e disse assim, um laboratório, uma empresa de laboratório, me contratou para escrever um artigo sobre pessoas com diagnóstico de câncer. Aí começou, era o que eu tinha acabado de receber. Aí, obviamente, aquilo te atraiu. Se eu abrisse uma página anterior... Não ia ter o título. Então, veja como são as coisas. Quando começou a ler, comecei a ler, aí ela fica naquela agonia. Aí começou, Ele começou a história assim, que ele estava no gabinete, escrevendo esse título, e a netinha dele entrou. Disse, vô, eu soube que estão na sua foca da cozinha aí, nos vizinhos, dizendo que você vai morrer, que você está com câncer. A criança não... Não tem filtro. Não tem filtro e a criança não tem dificuldade de falar da morte. A gente, os adultos, tem mais. Exato. Não é assim? É verdade, não tinha pensado. A gente é que complica esse negócio. É verdade. Tem gente que chegou ao ponto, como eu tive um irmão que não enterrou um filho e escondeu do outro filho. Essa coisa que depois ele deu muita complicação. Que mentiu muito. Imagina. Então, o que acontece? Aí, a gente fica vendo assim... Ele diz assim, vai morrer, você morrer. Aí começou a contar a história. Aí ele se alongou mais para ficar mais curto. Aí ele disse assim, a história começou assim, eu vou contar uma história aqui. Um caçador estava na floresta, caçando, matando leão e tigre. E ele deu um tiro, só tinha um tiro, e errou. E o leão passou por tigre, passou a onça, passou para cima dele. Ele saiu correndo, aí caiu numa ribanceira. E na caída... ele tinha uma ave, ele agarrou no garrancho. Sim. Ele disse, para baixo, o precipício. Se ele soltar, ele se acaba. Para cima, o leão, a onça espera para ele, para pegá-lo. Aí ele, tô ferrado. E engraçado, aí foi o que ele fez. Ele disse que olhou de lado, tinha um pé de morango, só tinha um morango. Aí esse agora vai fazer o quê? Saborei morango. Se aquele pé tivesse muitos morangos, ele ia até comer, mastigar. Como só tinha um, ele ficou lambendo para lá, para cá. Aí ele descobriu que ainda tinha um morango. Independentemente da situação, ainda tem algo ali. Alguma coisa ali. Pronto. Aí começou as reflexões. Quando terminou, foi que eu caí a ficha. Eu disse, eu tinha pedido a Deus para falar comigo. Eu vivia dizendo que missão cumprida, não tinha mais o que fazer aqui. Essa foi o forte que eu dizia para a minha secretária, minha chefe de gabinete, a minha mãe dizia, acaba com isso agora, você é um cara novo. Eu digo, eu não quero mais missão cumprida, eu quero ir embora daqui. Como é que fazer? Meus filhos casados, bem formados, não tem mais o que fazer aqui. Né? As razões que você chega nesse ponto, só sabe quem está na depressão profunda que sabe, né? Aí a gente fica vendo assim, como é que a gente chega ao ponto de dizer que não quer mais, né assim? E aí foi quando ele disse assim, quando eu vi aí, é como assim, é porque Deus parece que ele é como Jesus. Você pode ver que as histórias de Jesus, ele é meio... Tem um negocinho meio, tipo o pastor Cláudio Duarte, ele é meio na brincadeirinha, né? Algumas parábolas, né? Ele vai ter umas brincadeirinhas. Algumas pessoas vão entender, outras não estão preparadas para aquilo. Por aí. E aí foi que eu entendi como é que eles... Aí eu fechei, mas eu chorei que nem gente, não. Sozinho, na minha casa, chorei, me levantei, aí fui no meu gabinete, aí peguei meu computador, no laptop disso aqui, e comecei a escrever como se fosse um diário. Dizia, olha, são tantas horas, dia tal... Eu estou começando essa história, eu sei que está começando assim, desse jeito, por isso, mas não sei como é que vai acabar esse negócio, cara. E aí, daí para frente, né? Aí que começa a pensar, por quê? Digo,
A Tânia, para deixar um livro, qualquer coisa da minha casa, ainda hoje, cara, depois eu casei com ela agora um mês atrás, ela não deixa as coisas dela fora do lugar. Ela é muito, sabe, e ela é engenheira, mas trabalhou muito tempo na Receita Federal, auditor, então aquela pessoa toda certinha, tá arrumada. Totalmente organizada. E na casa dela, tanto é que na casa tudo é arrumadinho, velho. Aí, parece que esse é aquele livro ali. Não é assim? Aí, e assim, eu abri naquela página. Não foi acaso. Não foi acaso, cara. Não foi. Aí, a minha emoção, o choro, foi porque, assim, aquilo que eu falei do versículo 4, assim, que para muitas pessoas o diagnóstico de câncer é morte. Sim. Para mim não foi morte, é sombra da morte. É verdade. Tem gente que teve câncer e já foi embora. E você quer saber? Eu não sei dizer, eu vou contar aqui se é 8, foi 9 ou 10. Colegas meus que acompanharam, que fui preocupado comigo, já morreram de infarto, um de câncer, um de carro, um suicidou. E você ficou? Eu tô aqui, já faz 10 anos. E eu gosto de dizer assim, eu nunca... E aí foi que eu caí a ficha, começou... Foi aí que deu o clique. O clique. Eu engatei o morango. É como dizer assim, o Bastão, não acabou. Não é assim? É. Então, e foram outras dessa natureza que eu não vou dizer para não se alongar, mais forte, que eu sei, que é Deus no comando. Então, eu fiquei assim, disse, bom, se é para viver ou para morrer, Deus está comigo. Pronto. E eu não tive medo, não tive ansiedade, fui fazer o que tenho que fazer. Eu só liguei para meus filhos, para minha namorada 2 dias depois. E foi quando meus filhos, vem para São Paulo, que é melhor. Aí eu vim para São Paulo. Mas aí você já tinha desfeito de tudo ou não? Não, foi depois que o médico que marcou, eu já estava parando com essa empresa, estava fazendo, mas ainda tinha umas coisas. Mas acelerando. Quando eu vim aqui pro Albert, que fez a biópsia, então você passa 40 dias esperando que a coisa cicatrize e tal. Então, nesse período, eu falei, rapaz, não tem mais o que fazer, não. Vou fazer esse negócio aqui todo aqui. Fiquei com a minha casa, um dedo no bolso para não depender de ninguém. Aqui, e tranquilo. E quando eu falei lá com o doutor, ele disse, doutor, vai dar certo esse negócio? Não vou garantir, não. Eu faço isso, o que eu faço é bom, agora garantir, não. Aí foi que caiu a ficha que eu falei da consciência. Aí é que você tá, a vida e a morte. Você não tem ideia o que significa na cabeça do cara isso. Adianta gritar, chorar, espernear? Não adianta. Jesus. E aí foi a grande sacada. Aí ocorreram uma série de sessões que me deu a certeza, assim, que Deus estava comigo naquela caminhada. E tanto é que daí, quando eu fiquei bom, foi aquilo que eu falei. E depois de 7 meses do acompanhamento, que a equipe disse que eu estava assim, na cabeça dele, assim, você venceu a morte. Eu não venci o câncer, cara. Eu venci foi as minhas feridas que estavam aqui de medo, de mágoa, de perdoar, de se perdoar. E como é que você lidou emocionalmente com isso? Teve algum momento de medo? Porque deve ter passado um monte de coisa na cabeça, né? Mesmo que não tenha sido Nunca tive medo. Nunca tive. Nunca tive medo, nem pensei em nada disso, não. Aí, e cada dia era coisa mais rica. Então, assim, meu Deus, precisou o cara, para isso, entender o significado da vida. Era bom que as pessoas não precisassem de uma doença, pode ser câncer, outra gravidade, para entender o significado da vida. O que eu mais vi no hospital, lá com a minha mulher, aqui um ano que eu passei no Oswaldo Cruz, foi o cara chegar, e tem cara que com 2, 3, 4, 5 meses morre. É que os pacientes terminais estavam em melhores condições do que quem estava junto. É como que a pessoa... Aquele processo... Agarrasse aquele fiozinho de vida que ela ainda tem, né? Entendeu? Você tem ideia, quer dizer, a pessoa... Aí quem está de lado, parente, marido, mulher, filho, tá mais... Porque o cara quer que o cara não morra, fica rezando para não morrer, não sei o que, o cara tá ali, o cara já entendeu o processo, e a gente vê assim, se você for um dia, tiver essa presidência, for no hospital acompanhar a coisa, os doentes tudo bom dia, tá tudo alegrezinho, e os acompanhantes... morto, liquidado. Então, e não foi poucas vezes que eu falei isso e alguém vai dizer, professor, é bom, porque a minha vida só melhorou depois que eu passei por isso. E o que mudou na sua vida? Mudou, a minha vida ficou com tanta vontade de viver que eu não quero mais, assim, passou a ter sentido a minha vida. E eu entendi o seguinte, que estava na hora, é como dizer assim, eu ainda tenho que fazer, e o que mais bateu é o seguinte, eu recebi aqui no fundo, um das coisas assim, essa coisa de dizer eu quero morrer, eu quero ir embora, não deixou de ser um ato de egoísmo. A vida lhe deu muito, 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 e você com 60 anos, e agora? Vai embora? E a dívida? Por isso que a ideia que eu digo, a maior forma de você manifestar gratidão pelo que você recebeu de uma sociedade é retribuído para ela, cara. Com o que tem de melhor, com o que ela lhe preparou. Então, legal isso que você está falando. Então, já aproveitando esse gancho, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse uma mensagem para aquele empresário que de repente está se sentindo
sobrecarregado, mas não quer demonstrar fraqueza, quer continuar ali, às vezes, priorizando o trabalho em vez de olhar para saborear o morango, como você contou ali. Qual mensagem que você deixa para esses empresários? A mensagem é o seguinte: ele, como um empresário líder, ele tem que primeiro cuidar dele. Exatamente aquela mesma coisa do voo, da máscara. Primeiro bota a máscara em você. O que a gente vê muito trabalhador, o empresário que trabalha muito, ele está na mesma condição do cara que faz uso da droga. Ele está fugindo da vida. Não precisa desse trabalho, que ele aí não delega, alguma coisa está arrumando a vida dele. Ele está aqui, está sendo uma droga, vamos supor, está se enganando. Aí eu trabalho assim. Então, o empresário tem que saber que se ele está nessa condição é porque ele precisa parar e se cuidar dele. E as coisas é assim, o empresário ele tem um papel importante na sociedade, porque toda a sociedade precisa do empreendedor. É verdade. Então não existe, em qualquer parte do mundo, eu já andei o mundo todo, nunca vi lugar que não tivesse empresário, não tivesse empresa. A gente não faz, o processo não é nosso. E eu gosto de dizer assim, os 2 dias mais importantes na vida de todo mundo, e para mim, eu gosto de dizer que é o dia que nasci. Né? Todo mundo, não, é o dia mais importante. E qual é o segundo? O cara fica assim, é o dia que você descobriu qual é o seu propósito, o que você vem fazer aqui. Porque ninguém vem aqui para não fazer nada. Não. Ninguém aqui é turista. A gente vem com um propósito. Eu gosto de dizer assim, por exemplo, tudo que a gente faz que existe na praça, por exemplo, o cara não fez esse negócio aqui, esse caneco, fez, e depois para que serve isso? O cara não fez um negócio desse aqui, para que serve isso? O cara não fez aqui, assim? O criador, primeiro ele veio o propósito. Ele viu e tudo isso aqui antes aqui. Da mente. E depois concebeu. E tu acha que Deus criou a gente e não criou um propósito para a gente? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Simples assim. Simples assim. Né? Mas eu queria voltar num ponto aqui, Ronaldo. Olhando assim, pelo lado espiritual, ou até mesmo na questão dos valores. O que você acha que ou te sustentou ou que te apoiou nesses momentos mais difíceis, assim? O espiritual, porque assim, eu sempre gostei de estudar a Sagrada Escritura. Eu, há 30 anos atrás, eu tinha feito PNL, porque eu estava na liderança do CREA, eu comecei a ver que eu me sentia, vamos supor, despreparado para subir a liderança, porque assim, engraçado, as pessoas veem correndo na rede que a gente nem está vendo. Os pessoal, não sei o que ele via, que eu era tímido, acanhado, não sei o quê. Aí eu era um conselheiro, o cara disse, você vai ser o presidente da turma todinha. Aí eles viam alguma coisa em mim que eu não sabia o que era. Aí eu me senti, aí o cara disse, tem corte, não, vai ser, aí a turma foi, eu me elegi. Aí eu corri para São Paulo para fazer pena, para reprogramar, porque eu disse, tem um negócio aí que reprograma. Eu digo, eu venho fazer aqui em São Paulo, Então, quando eu fiz a PNL, que eu entendi como é que funciona a mente do ser humano, não é o cérebro. A medicina entende o cérebro, da anatomia. Mas a mente não sabe nada desse povo, não é assim? Aí envolve tudo. Na linguagem verbal, linguagem não verbal. Como é que o consciente, subconsciente, como é que funciona? Exato. Aí, quando eu fiz lá, eu entendi. E aí eu tenho um capítulo que é de questão de hipnose, mas tem um capítulo da espiritualidade. Aí eu comecei a entender. Aí me despertou. Eu li a Bíblia, que eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas não tinha tanta profundidade. Aí eu fui pegar o conhecimento da PNL para estudar primeiro os evangelhos. Você não tem ideia, com isso mexeu na minha cabeça, vou estudar Mateus, Lucas, do ponto de vista linguístico, porque Jesus não escreveu nada. Não. Os caras que disseram que ele disse, escreveram. Assim? Exato. Aí eu gosto de dizer assim, aquela coisa naquele tempo que não tinha Harvard, não tinha computador, não tinha nada. Os caras escreviam de cura, assim que ele fazia. Aqueles caras escreviam aquela coisa, o que hoje a neurociência, a neurolinguística diz, está tudo certo, cara. Nunca ninguém desmanchou que o que está dito que Jesus disse. É muito profundo, cara. A física quântica, aí a neurolinguística, eu fui ver a questão da linguística, porque a PNL é programação, o sistema neurológico da gente. Quando eu falo, eu estou dando comando a você e a mim. Exato. Então, essa palavra tem poder. E o que é que a gente aprende lá? Que é aquilo que Jesus disse, o reino do céu está dentro de vós. E o cara botaram na cabeça da gente, na religiosidade, como que Deus está lá quando você morrer. Se você rezar na cartilhazinha que disseram que você vai ter chance se for um menino bonzinho. Se não for, tá ferrado. E, na verdade, Deus está em todo canto, inclusive dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aí comecei a ver a força que a gente tinha aqui, assim, tipo assim, as pessoas realmente sofrem pelo passado. Olhando para isso, qual que é a importância que você imagina que
esse estudo, esses conhecimentos fora. Sim. Porque o empresário, geralmente, ele vai estudar o ramo de atuação dele. Né? O médico vai fazer especializações, às vezes até se especializa tanto que não consegue se colocar ali no mercado ou fica muito caro, né? Mas a importância de olhar para outras áreas para o empresário como um todo, para compor esse outro lado que vai fazer ele crescer, Isso. mas não necessariamente dentro do ramo de atuação dele. Qual que você acha, o quanto você acha que é importante isso? Eu vou dizer o que é que vai confirmar que isso é importante. Tá muito forte, surgiu aí no mundo todo, o tal do ESG. É isso? Sim. O E significa o social. Social. E o social é o seguinte: não é você estar fazendo bolsinha para dar esmola a quem está precisando. Não. Nem distribuir seja de Natal. É o seguinte: o capital da empresa tem um capital financeiro, capital humano. O capital mais importante é o capital humano. E o seu humano, ele não é né? Corpo e mente. É tria, corpo, mente e espírito. Tá no livro do Gênesis. Sim. O Senhor Deus, do pó, não é assim? Exato. Soprou sua narina e o tornou vivente. E o que é que significa? Tornou vivente é que a gente não é robô, a gente tem sentimento. Não é assim? Emoções. É isso que faz a gente... Que faz, é onde está colocada a alma. A alma da gente é esse conjunto de emoções, sentimentos, como a gente lida com a gente mesmo, com os outros, esse negócio todo. Então, assim, o cara tem que saber o seguinte, o empresário tem que saber se ele é um ser humano e o ser humano não pode deixar de considerar essa dimensão espiritual. A dimensão espiritual. Tudo que acontece nas suas emoções, por exemplo, se você tem um problema que desconectou, descumpriu um mandamento, um princípio de Deus. Porque se você for ver o seguinte, quando a gente estudou o estudo dos evangelhos, eu não vi Jesus se envolver em nada com moral. Não beba, não fuma, não faça, zero. Ele não tratou de moral, é coisa de cultura, de povo, não é assim? Jesus não tratou de moral, se pode, não pode, na agenda dele não tem isso. Ele tratou da coisa maior, que é a ética, a decência, a consciência. Ele veio aqui para dizer assim, tenham consciência que vocês são poderosos demais. A gente tem um poder. Eu gosto assim, por exemplo, você está sofrendo, você está sofrendo por causa de um passado. Vamos supor, o seu passado está na sua mente, registrado, está gravado, a neurociência explica, a hipnose explica, está no guardadinho. Só que só você tem o poder de mudar. Exato. É o conceito de autorresponsabilidade, né? É a responsabilidade. Mas para mudar, você vai precisar assumir que você é o responsável por tudo aquilo. Aí Jesus veja bem quando ele diz assim, em Romanos 12, 2, o São Paulo diz assim, não se conformeis ou se amode com o padrão desse mundo, mas transformável pela renovação da sua mente. Quer dizer, ele está dizendo a gente assim, você que tem o poder de mudar, cara. Transformais-vos através da sua mente. Para que experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o empresário, ele tem responsabilidade, cara. Se você é o líder, tem atrás de você, não é só o funcionário, tem a sociedade do trabalho dele, ele tem que acreditar. Porque a manifestação das coisas não acontece quem gostaria. Não. Porque eu pergunto muito, assim, principalmente quando eu trabalho com o pessoal, coisa mais pesada, e até a educação financeira que eu fiz muito. Quem aqui gostaria de se vida melhor, liberdade? Aí todo mundo se levanta. Quando eu penso assim, quem aqui acredita? Aí começa. Ele duvida. Se duvida, não vai. Não. O livro do T. Harv Eker fala dos 3 níveis do querer, né? O primeiro é o gostaria, o segundo é o decido, e o terceiro é o me comprometo. Comprometo. Aí o jogo muda completamente quando você se compromete. O que é que ficou por trás? O importante é a crença. Então, o empresário tem que saber o seguinte, ele tem que acreditar que ele é a peça mais importante desse jogo, ele tem responsabilidade, é coisa de Deus, e que ele pare, e se ele parar e abrir o coração, buscar o espiritual, né? O que é que espiritual buscar? Como é que funcionam as coisas? Aí nós somos... essa coisa é uma coisa, você vê uma Bíblia dessa, é muito triste isso aqui, tem gente que nunca leu. Muita gente. Aí, é um manual, né? É um manual. Aí tem gente que lê, veja, isto é, não sei o quê, rede novela, não sei o quê, não lê isso aqui. Tá ferrada. Se você pudesse falar numa frase, tudo que significa essa sua virada na sua vida, qual seria? Sei que é uma pergunta difícil de responder, mas... É difícil, é muita coisa... Se pudesse sintetizar, assim, numa frase ou numa expressão, né? Toda essa virada da sua vida, o que seria? É que a vida é assim, é um mistério, mas é o maior milagre que existe. A vida toda é um milagre, porque tem as pessoas que acreditam em milagre, mas que não acreditam, né? E que a vida vale a pena viver. E honrar a vida, porque honrar, a gente quando honra a vida, quer dizer, é você cumprir para que Deus botou, você não botou aqui por acaso.
Então, é assim, vale a pena viver, só precisa de uma coisa. Acredite que você é que vai fazer a coisa acontecer. Responsável de fazer tudo aquilo acontecer. Você sabe que eu escrevi esse livro aqui, né? O Código da Escolha. Eu vou presentear você com esse aqui. Bom. Mas antes disso, eu até falando do que você... Seguindo esse gancho aí, qual foi a melhor escolha que você já fez e a pior escolha que você já fez? A melhor escolha foi o desistir da vida. Depois da experiência, eu disse, eu vim para viver e tem muito para fazer. E tanto é que eu disse a você que eu tô com 4 meses que eu fiz a cirurgia. Né? Fiz a cirurgia, eu implantei cabelo, a cirurgia tudo lá. E aí, 70 anos, eu já, por exemplo, eu já tenho uma condição financeira que eu não podia fazer nada, ficar em casa, assim, passeando. Até o meu filho disse, pai, 70 anos, você tá pensando que vai demorar, vai passear com a Tânia, aquilo, você entendeu? Assim? Então, a vontade de viver, a vontade de servir e saber o seguinte, agradecer. A vida é assim, tá? É aquilo que São Paulo diz, assim, tudo dá graça. Todo sofredor, se você for ver no fundo, ele é um ingrato. Porque a vida é demais, cara. Forte, hein? É ingrato. Porque se você for ver todo sofredor, ele nunca disse que ele sofre por causa dele. Ai, como eu sofro. Geralmente... Não, assim, eu nunca vi. É vítima, né? É vítima, cara. A vítima tira você da responsabilidade. Te isenta completamente da responsabilidade. Assim? E é por isso que eu digo... Aí o que eu acho que é legal da consciência, quando toma... A consciência tem uma coisa engraçada. Quando você toma consciência de uma coisa, você não perde. Perde? Não. Por exemplo... Eu lá atrás, eu bebia muito, saía no carro, estava minha mulher, meus filhos, e ninguém nunca disse que eu era um idiota. Bêbado, mau exemplo, correndo risco. Um dia que eu tomei consciência, mas nunca eu botei família minha, mulher, filho, num carro bebendo. Não é assim? A consciência, quando ela chega, você não volta. A não ser que tiver um acidente e perdeu uma massa cefálica. Não é assim? Não dá para deixar de ter depois que você absorve aquilo como consciente. E o segundo passo é o seguinte, a consciência, ela torna você responsável. É impossível você tomar consciência e não ter uma atitude. Então, o empresário, você que está nessa... Você pode até fazer, mas você sabe que... Então, o empresário, você tem que buscar essa consciência, não é assim? Porque na hora que você tomar consciência do seu papel, você vai, a primeira coisa, zelar você por tudo, que não tem outro caminho, não tem um papel, e que tem muita gente nesse trabalho obsessivo, é o mesmo cara que está saindo, é como que ele está fugindo da vida. Eu costumo falar que não existe empresa forte com empresário fraco. Não tem. Não existe. E o que torna forte é o espírito, não é o bolso. Então, a questão fundamental é a seguinte, o empresário, ele recebeu um dom de Deus, a missão dele. Ele, para cumprir, ele tem que cuidar primeiro dele. Exato. Se ele cuidar dele, o mundo vai agradecer, Deus vai agradecer, ele vai honrar a vida que Deus deu a ele. Só isso. O JJ fala muito, né? Saúde, família e trabalho. É isso, cara. Simples assim. E a pior escolha? A pior escolha que eu fiz... Achou que ia escapar? Né? A pior escolha que eu fiz, eu acho que foi o seguinte, quando eu fiquei viúvo, eu fiquei 16 anos viúvo, casei agora mês passado, tive uma namorada, depois tive e não vivi um princípio, que assim, não dá certo você ver com a pessoa que já está casado. Você não está inteiro pro outro. Não. Não é assim? Então, assim, eu acho que foi uma coisa maluca, eu devia ter desistido logo, meu filho está casado, eu não tinha que estar sozinho no mundo, não, cara. Tinha que me cuidar e arranjar uma pessoa e casar, não é assim? Então foi uma escolha que eu vi 16 anos sem essa companhia. Por isso que eu casei, no final do mês agora eu vou para Nova York, então vou celebrar meu casamento lá com a minha companheira, a Tânia. Sensacional, parabéns. A gente já vai falar dos projetos atuais, para já caminhando para o final, mas eu queria que você falasse que escolha que o ouvinte ali precisa fazer essa semana, esse mês, esse ano, que pode virar o jogo dele, não só profissionalmente dentro das empresas, mas pessoalmente, como na vida pessoal. Olha, eu quero que ele tenha o seguinte, por pior que seja o momento que ele está passando, ele tem que acreditar nele. Acredita em você. Porque o que a gente mais vê, as pessoas que estão próximas, que às vezes é que mais prejudica, porque eu não acredito nem que é assim. Por exemplo, a pessoa assim, quando você começa a pensar, você está sonhando, você acha que sonhar é... Às vezes para até te proteger. Proteger, né? Tá para pé no chão, você está sonhando, como que sonha. O problema é assim, quem não tem sonho vai servir de escada para o sonho dos outros. E sonho não paga IPTU, INSS, paga nada, sonho alto, cara. E sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Né? E a nossa mente, o cérebro, o seu humano, a mente consciente, a mente subconsciente, por exemplo, a mente racional está aqui.
A mente julga, ela racionaliza. Ela tem uns filtros, senão eles não concordam. A mente subconsciente não julga, ela não analisa, ela engole tudo. Ela é burra. É igual o computador não pensa. E ela não sabe a diferença do que é real não imaginário. Não é real. E aí, assim, e como ela é leal a você, ela vai executar. Exatamente. Então, gente, o Albert Einstein dizia assim, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Tem mais poder do que o conhecimento. Não é assim? O conhecimento é limitado. A imaginação é sem fim. Limitado. Não é assim? O sistema educacional brasileiro criou o cara pelo intelecto. O intelecto limita. Quem mata a parte das pessoas pelo intelecto. Então, um cara que estudou muito, todo mundo cabeça, você não se comporta pelo intelecto. E até hoje eles tentam moldar pelo intelecto. Mas aí já é um assunto para uma outra conversa. Mas só para não perder a viagem, só dizer bem ligeirinho. O nosso sistema educacional, ele é pautado no seguinte: o bom aluno é o que responde o que o professor pergunta. O mundo não é independentemente do que está certo e do que está errado. Isso. E tanto é que é tão absurdo que as provas, geralmente, agora, para complicar mais, assim, item A, B, C e não é da resposta. Até que limitou o cara mais. Ele não tem para correr, né? Assim? E o judeu, o sistema judaico da educação, ele não é pautado na resposta. Toda a estudo da formação é para ensinar você a perguntar. Você não vê Jesus respondendo nada a ninguém. Você pergunta. Qualquer líder espiritual, só Jesus, não. É assim? Verdade. E quais são os seus projetos atuais? Vamos falar um pouquinho de visão de futuro aí. Você compartilhou aqui com a gente que semana que vem que vai participar do evento, né? Lá em Nova York, dia 30. Qual que é o evento? Poder do Networking. Poder do Networking. Que mais que você está fazendo aí atualmente? Olha, eu estou fazendo assim, eu sempre faço mentoria para engenheiro, só que eu vinha fazendo isso sem usar a internet, o meu network, os caras procuravam, então eu fazia o engenheiro, se quiser acelerar, fazer transição de carreira, comigo mesmo. Mas a maioria também buscava muita questão financeira. Então, como eu tenho a neurociência e o próprio coach financeiro ajuda a reprogramar, aquela coisa toda. Então, eu já tenho ajudado muito. Mas o que tem me tocado muito, eu continuo a fazer, é ajudar as pessoas que estão na dependência química. E, principalmente, a família. Porque a família, o cara acha que vai acontecer na casa dos outros. Quando chega na sua vez, ninguém está preparado para socorrer um filho. E o contrário também. Às vezes é o marido, é a mulher. Eu tenho exemplo diretamente a família inteira é envolvida, né? Mas eu já vi mulher que casa com o cara sabendo que o cara já fazia uso. Ela acha que quando casar, faz filho. Aí ela casa um filho, 2, e depois vê que o negócio tá pior. Não é assim? Tá com uma bomba. E os livros? Eu tô querendo escrever um livro agora sobre o que eu botei. Eu tô ainda assim, tá bem pensado, que é Renovado como a Fênix. E eu até botei assim, a vida começa aos 60. A vida começa aos 60. Porque você tá foi justamente quando aconteceu... comigo. Por isso que eu fiquei essa coisa. Aí, como você diz, é como que tudo para trás foi preparando você. Quando a gente avança nessas questões, a gente começa a dizer tudo que aconteceu, que a gente achou que como é que se diz? Que era ruim. Era ruim, na verdade, me preparou para uma missão maior. Preparação. Do jeito que você vai para academia, faz força, que fica doido, não é assim? Exato. Simplesmente a mesma coisa. Não tem a vida tem essas coisas assim que a pessoa vai descobrindo com a vida. Então, eu quero escrever esse livro. Só falta definir mais ou menos a estrutura, porque primeiro que o engenheiro tem a sua limitação. Deixa eu te contar aqui uma história. Engenheiro é assim. Engenheiro, quando sai da faculdade, sai com a sensação de que ele não sabe nada, ele tem muita teoria, não tem prática. Aí sai correndo para aprender prática. Depois de uns 15 dias, de 15 anos, ele vê que tem muita prática, a teoria já mudou, porque as coisas avançaram, não é assim? Aí ele corre para... Mas quando chega mais ou menos com 50 anos, ele não quer mais prática, não quer teoria, ele quer virar escritor, poeta, cantor. Sabe Às como vezes ele quer realizar o sonho que ele tinha antes. Porque ele sabotou o lado da criatividade, da intuição, ficou muito racional. Não é assim? Uhum. E a ideia, o ponto máximo da renda é quando a gente usa o racional e o lógico. E a intuição, da intuição. Criativo. O criativo, não é assim? É no ponto dos dois. É a mesma coisa da gente, por exemplo. O seu olhar e o meu, o olho da gente, eles não são paralelos, eles vão convergir, não é assim? Exato. Aí mais se forma lá na frente. Não é assim? Se você tirar aqui e fechar um, você perde a noção de distância, né? O 2 é que dá. Tanto é que, dependendo das pessoas que perdem um lado, às vezes não podem nem dirigir. Não, porque ele perde a noção de distância. Né? Aí o que acontece? A mesma coisa, você tem o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, e o lado direito, que é o lado da intuição. Quando os dois desenvolvem e vai junto, é aquele ponto onde está o seu potencial máximo. Não é assim? Uhum. Não é diferente. Um dá direção e o outro dá criatividade, dá força, não é assim?
Eu costumo falar que um é um combustível para que o outro execute o plano racional, né? O lado emocional é o que é o combustível justamente para que as coisas aconteçam. É isso. Ronaldo, obrigado por essa vulnerabilidade, por compartilhar essa história aqui com a gente. A história me impactou pessoalmente, por isso que eu te chamei aqui. Vou te presentear aqui com o livro O Código da Escolha. Sim. Eu que agradeço, fico muito agradecido, muito feliz da oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo aqui e recebendo agora esse livro aqui bonito, porque eu gosto de até dizer isso aqui, viu? A vida é feita de escolha. Não é assim? É verdade. Eu costumo falar, e tá escrito aí até, né? Uma única decisão... Muda tudo. Muda tudo. Escolha. Muda tudo. E você tem o poder de escolher. Exato. E a gente, geralmente, e aí eu vou falar para você, empresário, a sua empresa tá a uma escolha de ser o que você sempre imaginou para ela. Posso só dizer para terminar? Para dizer isso aqui, tem um versículo, um texto bíblico de Hebreus 4:12. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada aguda de 2 gumes, né? E ela vai fundo até o limite da alma, do espírito, das juntas e medulas. Está apta para discernir os pensamentos das intenções do coração. Esse é o segredo, porque quando assim, a palavra de Deus ela dá luz. Quando ela dá luz, você vai discernir. Você não vai confundir alhos com bugalhos. Exato. Com luz você vai escolher melhor. Então, você quer escolher melhor? Escute, peça a Deus orientação. Não é assim? Que Deus, essa que é a história de luz, não é... Clareza, né? Clareza. Eu falo que a gente precisa de clareza para tomar decisão. E Deus dá essa clareza a gente. Vai ficar bem claro, aí você vai ter chance de acertar, certamente, muito mais do que vocês vivendo na escuridão. Então, escolha é o segredo da vida. Verdade. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história de vida, por toda essa virada, né? E pelos novos projetos. Desejo muito sucesso para você. Conte comigo aí nas novas empreitadas. Acho que tem muita coisa pra gente. Que a gente vai fazer coisa junto aí. Se Deus quiser, vai ajudar muita gente nesse mundo. E se essa história se conectou um pouco com você, ou se você conhece alguém que merece, e eu vou falar justamente isso, merece ouvir esse bate-papo aqui e tá com a gente aqui nesse elo, compartilha, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, esse episódio com aquele empresária que não tem tempo nem para respirar, tá se matando de trabalhar em detrimento de várias coisas, da própria saúde, da família, de outras questões, porque no final, uma única decisão muda tudo.